Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo 7. Nós estamos falando nas quartas-feiras sobre os heróis da fé. Estamos caminhando às quartas-feiras falando sobre esses grandes homens e mulheres de Deus. Estamos ainda no início, então você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso de número 7, porque hoje nós falaremos sobre um dos personagens mais conhecidos de toda a história bíblica, que é Noé. Nós vamos falar um pouco sobre Noé. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus capítulo 11, verso de número 7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Senhor, agradecemos-te pela oportunidade de estarmos reunidos, irmãos de vários lugares do Brasil e também do mundo, agradecidos porque pela tua palavra estamos unidos num só coração, dispostos a ouvir a tua voz mediante o teu servo essa noite, orando, Senhor Deus, que eu possa transmitir com integridade o estudo da tua palavra e que possamos, através desses estudos sobre Hebreus capítulo 11, entendermos a necessidade de vivermos por fé. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Noé, ele foi um dos maiores personagens da Bíblia, por conta de sua vida íntegra e reta, como o próprio texto de Gênesis vai dizer, e enquanto eu introduzo, vocês podem voltar lá para Gênesis capítulo 6, porque eu quero dar uma pequena introdução aqui falando sobre quem foi Noé e do porquê ele foi tão importante na história da palavra de Deus. Então, a vida íntegra e reta de Noé diante de Deus fez com que ele e sua família fossem salvos do dilúvio. Mesmo vivendo em meio a uma geração corrompida e perversa, Noé achou graça diante do Senhor e alcançou o testemunho de que era justo e reto e andava com Deus. Algumas informações importantes, e como eu disse, já nós vamos ler ali o livro de Gênesis capítulo 6, e eu não sei porque eu estou indo para frente, na verdade tem que ir para trás, né? Gênesis capítulo 6, mas apenas algumas informações importantes. Primeiramente, meus irmãos, na época que começamos a tratar sobre Noé, haviam se passado pouco mais de 1.500 anos após a criação de Adão. Então, fazia pouco mais de 1.500 anos, mais ou menos 1.536 anos. Adão já havia morrido há 606 anos. E como é lido na Bíblia e visto pelo menos até o capítulo 6 de Gênesis, as pessoas elas viviam muito tempo. Hoje em dia, quando se vive muito, se vive até os 100, cento e poucos anos, como a dona Irene hoje tem 100 anos, é uma das pessoas mais longevas que nós conhecemos. Mas na época de Adão, dona Irene era uma guria, porque eles viviam até os 900 e poucos anos. E essa situação da humanidade viver por muitos séculos trouxe um problema seríssimo, porque aqui no capítulo 6 de Gênesis, verso de número 1, vai nos dizer que como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Eu já falei um pouco sobre isso quando nós estudamos ali sobre a origem do pecado e a origem do sofrimento, mas é importante destacar que quando Deus criou o homem e posteriormente o homem pecou, Adão pecou, ele foi expulso da presença de Deus, mas Deus permitiu que ele vivesse na terra que fora criada. E como o homem é pecador, e isso está na nossa natureza pecaminosa, depois da queda,
Então, mesmo os homens que viveram aqui, homens e mulheres, tá? Quando falamos a humanidade que vivia por muitos séculos, da mesma maneira, não viviam em santidade, mas também viviam uma vida de pecados, tanto que aqui em Gênesis capítulo 6 reforçamos que pouco mais de 1.500 anos depois da criação, Deus viu que a violência e a imoralidade havia se multiplicado a tal ponto que Deus entendeu que era necessário dar um reset e formatar a humanidade e começar tudo de novo. Nós não temos ideia de quantas pessoas existiam naquela época, mas não tinha televisão. Então as pessoas, elas multiplicavam-se à exaustão. Era muito comum ter muitos filhos e filhas. E até muitas pessoas perguntam, né, como que as pessoas se casavam, sendo que começou com um homem e uma mulher e posteriormente com seus filhos. A Bíblia não lista quantas mulheres haviam nascido, mas somente no início da humanidade era permitido que pessoas que eram parentes, eles poderiam se casar. Mas, posteriormente, quando se houve muitas pessoas, acabaram que eles não eram parentes tão próximos. E, infelizmente, assim como falamos, a iniquidade havia se multiplicado. Então, algumas informações importantes, eu só vou lê-las e dar a referência, você não precisa abrir. Mas Noé era filho de Lameque, o 10º descendente depois de Adão. Ele teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ele construiu uma arca por ordem divina, eu esqueci de dar as referências, né? Gênesis 6, de 11 a 22. Ele reuniu os animais na arca e entrou nela com sua família. E aqui eu quero dar um parênteses, fazer um parênteses, porque, por exemplo, se eu não estou enganado, eu estava lendo essa semana no Twitter alguém que estava fazendo uma ironia quanto à questão da veracidade da Bíblia, porque, se eu não estou enganado, existem 3.000 tipos de cupins, se eu não estou enganado. Aí alguém brincou assim, como que Noé levou 3.000 tipos de cupim dentro da arca? Não. O que nós entendemos biblicamente é que haviam das raças dos animais uma só, e aí representou, e posteriormente essa mistura toda que tivemos, então vieram todos os animais, insetos e tudo mais que nós temos hoje, tá certo? Não é que ele levou uma raça de cada cachorro, de cada gato, não. Não é assim, meus irmãos. Mas, de toda maneira, a arca era muito grande. Após o dilúvio, Noé e sua família saíram da arca, edificaram um altar e ofereceram holocaustos a Deus. Isso está em Gênesis 8, 16 a 20. Ele tornou-se o segundo pai da raça humana. Gênesis 9, 18 e 19. Segundo pai, por quê? Primeiro foi Adão, posteriormente Noé, porque apenas Noé, a sua esposa, 2 filhos e noras, acabaram saindo da arca depois que tinha tudo sido varrido pelas águas. A história dele é mencionada de Gênesis 5 a Gênesis 10. Como lemos, ele é um dos integrantes da Galeria da Fé. E ele é mencionado em 2 Pedro 2,5 como pregador da justiça. Então ele não foi um homem comum, foi alguém que creu em Deus. E é importante nós entendermos, ou procurarmos entender os feitos de Noé como algo extraordinário para a sua época. Por quê? Porque se hoje eu falo para você, vai chover, você sabe que vai cair água do céu. Se vai chover muito, se vai chover pouco, chuva para nós é uma coisa que você já entende o que é. Mas na época de Noé, ninguém sabia o que era chuva. E o mais interessante é que ele pregou por 120 anos. E quantas pessoas se converteram? Nenhuma. Somente ele, sua esposa, seus 2 filhos e suas noras entraram na arca. Então, aqui, meus irmãos, nós entendemos que é importante nós vivermos uma vida íntegra diante de Deus, mesmo que as outras pessoas que estão ao nosso redor, elas façam diferente. Porque quando foi dito a Noé que ele precisava construir uma arca, talvez ele sequer saberia o que era uma arca. Ele sequer saberia para que servia aquilo. Mas o interessante, e você pode ler comigo, no verso de número 9 de Gênesis capítulo 6, eis a história de Noé.
Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Nos versos 11 em diante, Deus anuncia o dilúvio para Noé. Ele fala no verso de número 11 que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então imagina, meus irmãos, quando Deus olha para a sua criação, para aquelas milhões ou bilhões de pessoas que existiam naquela época, e os corações estavam corrompidos, que quase na sua totalidade. Porque o que distinguiu Noé não é porque ele era branco, porque ele era negro, não. O que distinguiu ele era a sua integridade, a sua justiça diante de Deus. E aí fala, meus irmãos, no verso de número 14, Deus dizendo: faz uma arca de tábuas de cipreste, nela fará compartimentos, e as calafetarás com betume por dentro e por fora. E aqui, meus irmãos, ele fala no verso 17, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. O que nós vemos, meus irmãos, é que no momento em que Deus deu a ordem para o seu servo, não há qualquer contestação. Eu reforço. Noé não sabia o que era chuva, ele não sabia o que era dilúvio. Talvez Deus poderia ter explicado para ele, mas era algo que nunca havia acontecido. E durou 120 anos com ele pregando e muito provavelmente sendo motivo de chacota para as pessoas que estavam ao seu redor, porque com certeza, enquanto ele construía aquela arca gigante, as pessoas olhavam para ele e riam da cara dele. Mas quando a chuva caiu e a porta se fechou, já não tinha mais o que fazer. Não vai muito distante daquilo que acontece hoje. Quando nós pregamos o Evangelho, por vezes as pessoas simplesmente não acreditam. Acham que aquilo que nós pregamos faz parte de uma lavagem cerebral que alguém fez em nós, que nós cremos numa coisa vazia. Mas nós entendemos que as palavras de Deus, ou que a palavra de Deus, que as promessas de Deus, elas não falham. Nós nunca vimos qualquer coisa que a Bíblia disse que iria acontecer e que aconteceu, que Deus errou. Então nunca houve sequer qualquer erro naquilo que Deus já tinha declarado ou já declarou na sua palavra. Então nós podemos entender que Deus ele é verdadeiro. E dentro da fé de um homem, nós precisamos também enxergar como que está a nossa vida. Porque hoje Deus não pede a nenhum de nós que nós construamos arcas. Deus sequer pede para que nós possamos pregar por 120 anos. Mas o que nós precisamos fazer é sermos fiéis. Mesmo que exista uma terra corrompida e imoral como nós vemos hoje, ainda existem muitas pessoas que querem fazer o certo e querem servir ao Senhor. As igrejas estão aí para provar que existem muitas pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Então é diferente. Naquela época existiam poucas pessoas que queriam cumprir com essa fidelidade. Então, voltando, você pode voltar lá para Hebreus capítulo 11, verso de número 7. Porque, dada essa pequena introdução, é dito que pela fé Noé, divinamente instruído acerca de conhecimentos, de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo tementes a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça e da fé. Então a pergunta é: por que Noé obedeceu? Será que ele obedeceu porque ele não sabia nadar? Porque não existiriam boias naquela época? Por que Noé obedeceu?
Pelo mesmo motivo que o seu nome está listado em Hebreus, capítulo 11. Porque ele teve fé. Porque ele creu. Assim como eu disse a vocês, era uma coisa que ninguém sabia. Mas ele creu. Ele teve fé na palavra de Deus. Para se obedecer a Deus, tem que ter fé. Nós falamos isso quando lemos Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, talvez, meus irmãos, o motivo de muitas vezes nós sofremos tanto na nossa vida, ou de as nossas igrejas sofrerem tanto, é porque, infelizmente, muitos de nós e muitos cristãos não têm a fé devida para se agradar a Deus. Talvez nós fazemos somente aquilo que nós consideramos o mínimo. Eu vou fazer só isso daqui para que Deus não pese a mão sobre mim. A grande situação é que nós não fazemos aquilo que nos é devido. Nós não fazemos mais. Eu vi também essa semana um vídeo, esses vídeos virais de internet. Um rapaz, ele pegou uma caixa de bala de goma. Todos vocês sabem o que é bala de goma. Acho que aqui no Rio Grande do Sul, bala de goma é bala de goma, né? Uma caixa de bala de goma, aquelas fileirinhas, eu acho que uma caixa tem 50 daquelas fileirinhas de bala de goma. Então o rapaz chegou para alguns moradores de rua e ele oferecia numa mão a bala de goma e na outra mão R$20. Se você faz conta, a pessoa que pegasse uma caixa de bala de gomas, vendesse cada uma por R$1, ela teria R$50, então ela teria mais que o dobro. O que você acha que as pessoas quiseram? A maioria esmagadora preferiu o dinheiro. E o experimento social demonstrou o seguinte, que as pessoas elas não têm vontade de se ajudarem. Elas esperam as coisas de mão beijada. Também já vi experimento que chegava um rapaz com uma bebida alcoólica numa mão e uma marmita na outra, para os moradores de rua. A maioria esmagadora preferia a bebida alcoólica, mesmo passando fome, eles preferiam a bebida alcoólica. E sabe, meus irmãos, isso é uma lição para muitos de nós, por quê? Porque também, por vezes, nós esperamos apenas esmolas. Não que Deus ele vai nos dar esmolas, mas é que nós fazemos por merecer apenas o básico daquilo que Deus poderia fazer nas nossas vidas. E aqui eu não digo sobre questões materiais. Eu digo sobre aquela paz que excede todo o entendimento. Sobre todas as circunstâncias que ocorrem nas nossas vidas. Sobre como nós enxergamos a Deus e como nós nos relacionamos com Ele. Então, muitos de nós estamos como mendigos diante de Deus, clamando ao Senhor que nos dê esmolas, quando, na verdade, se nós nos esforçássemos, nós poderíamos conhecê-lo muito melhor e entendermos como é bom aproximar-nos de Deus. Então, é por isso que esse estudo de Hebreus capítulo 11 ele é tão importante para nós. Porque eu comecei, algumas semanas atrás, dizendo para vocês que esses personagens bíblicos são pessoas de carne e osso como nós somos. E o que impede a mim e a vocês de sermos como essas pessoas é a fé empregada no nosso relacionamento com Deus. Essa é a grande diferença. Então, nós temos muitas vezes pautado as nossas vidas num relacionamento com Deus ridículo, quase nulo. E, mais uma vez, eu não me lembro quem foi que falou, acho que foi aqui na mesa de casa, em uma das refeições, ou alguma coisa que eu li na internet, que as pessoas hoje, muitos crentes, sabem mais a escalação do seu time de futebol do que os livros da Bíblia. Se nós perguntássemos aí qual a escalação dos 12 apóstolos, tem gente que não ia saber. Sequer saberia de Judas Iscariotes e olhe lá, mais nada. Então a atitude de Noé nos dá coragem para não desistirmos no nosso dia a dia.
É preciso continuar mesmo quando não recebemos nenhuma confirmação a respeito do nosso trabalho como Noé. Eu acho muito interessante, meus irmãos, que os grandes missionários do passado eram pessoas que vislumbraram pela fé o grande trabalho que Deus poderia fazer. Lá em longínquos 1890, se eu não estou enganado, 1880, o primeiro missionário batista americano veio para o Brasil, lá na cidade de Americana, se eu não estou enganado. E através desse trabalho, hoje existem milhares de igrejas batistas, independente se é da convenção, se são regulares, bíblicas, alguém precisou iniciar. Muitas pessoas desbravaram aí, como William Carey, que foi o primeiro missionário na Índia, como a Adoniram Hudson e tantos outros que foram proeminentes missionários na China e tudo mais, eles iniciaram. Hoje existem pessoas que são salvas ou que foram salvas através do ministério daqueles irmãos de 100, 200 anos atrás. Com certeza, quando o pastor Roger iniciou essa igreja em 1988, ele não tinha ciência do que se transformaria 36 anos depois. Quantas pessoas não se converteram através dessa igreja? E aí, por vezes, nós achamos que não vale a pena nós passarmos por tantas provações, porque, como filhos de Deus, nós queremos uma vida mansa. Quando, na verdade, meus irmãos, nós crescemos espiritualmente através das provações. Através das provações, muitas pessoas têm o desejo, ou pelo menos têm a oportunidade de ouvirem a palavra de Deus. Eu quero usar uma frase que a minha esposa disse, isso não faz ela melhor do que ninguém, mas isso demonstra o coração que ela tem. Quando no sábado, foi sábado, né? Você ficou lá no sábado, ela ficou 8 horas ali no Mãe de Deus para ser atendida. Mas uma das coisas que ela me disse, e nós estávamos preocupados porque ela não tinha almoçado naquele dia, ela teve a oportunidade de falar de Cristo para uma pessoa. Então, o que ela me disse, e que foi um grande incentivo, é que valeu a pena. Então, quando a gente enxerga que, através dessas situações, Deus pode usar as nossas vidas, e só lá no futuro a gente vai entender se aquela pessoa que tivemos oportunidade de falar fez uma decisão a Cristo, então tudo aquilo que nós passamos valeu a pena. Eu digo a vocês, meus irmãos, nas oportunidades que nós temos, quando eu fui pagar lá na concessionária a franquia da batida que eu fiz, eu nunca entrei numa concessionária porque eu não tenho condição de comprar carro novo. Sequer, né? Eu só passo na frente e olho lá. Eu entrei pela primeira vez na minha vida numa concessionária. E para os funcionários que me atenderam, eu tive a oportunidade de entregar um folheto da palavra de Deus. Agora, se eles vão se converter ou não, meus irmãos, eu não sei. Eu sei que eu procurei, naquele momento, aproveitar as oportunidades que Deus me deu. Então, vocês notem, isso não me faz melhor do que ninguém. Isso é um incentivo para que nós possamos aproveitar as oportunidades que nós temos. Porque todas as coisas que ocorrem, como, por exemplo, a situação do nosso irmão Davi, alguma coisa Deus quer ensiná-lo. Não porque ele é mais pecador ou que ele é mais fiel, não. São situações que ele tem passado com a sua família, que é importante para o crescimento espiritual dele, como pessoa, da sua família como família e de nós como igreja. Quando nós nos debruçamos em oração e oramos por ele, oramos pelo Oséias, oramos pelo Paulo Barbosa e tantos outros irmãos que estão doentes. É a oportunidade que nós temos no nosso dia a dia pararmos e orarmos por aqueles irmãos que estão numa situação diferente da nossa. Então, notem como nós temos oportunidades. Então, meus irmãos, temos de continuar a construir com base na palavra, mesmo que as circunstâncias estejam contra nós. As perguntas são o seguinte: honramos a Deus pela fé? Continuamos com fé, mesmo quando ninguém mais crê? Noé fez grandes obras baseado em apenas uma palavra que Deus disse para ele. E isso, meus irmãos, não foram 2 horas, 120 minutos. Não foram 120 dias, não foram 120 meses, foram 120 anos. E alguns desistem logo no primeiro dia. Então, temos milhares de promessas e não precisamos persistir a metade do tempo que Noé persistiu. Não existe motivo para desanimar. Noé perseverou por 120 anos baseado em apenas uma palavra da qual não se via
efeito nenhum. Por isso, queridos irmãos, enquanto não tivermos persistido por 120 anos, não temos motivo para desistir. Então, enquanto nós estivermos aqui, todos os dias que Deus nos der, se 8 ou 80 anos, nós precisamos usá-los para a glória de Deus. É isso que nós precisamos entender. Não importa o contexto que nós estivermos, não importa se vai ser a primeira vez que vai acontecer na nossa vida ou na vida de qualquer pessoa que esteja à nossa volta. É importante que nós apliquemos as nossas vidas em sermos fiéis ao Senhor. Então, a história de Noé nos leva a refletir sobre o nosso viver de maneira íntegra em meio a uma geração má e perversa. Ele não se deixou ser levado pelas práticas pecaminosas da sua geração. Por isso achou graça diante de Deus e foi poupado justamente com sua família daquela inundação. Meus irmãos, a imoralidade, a impiedade, elas podem não estar no mesmo patamar que esteve nos dias de Noé. Mas a integridade e fidelidade, elas são as mesmas, dos que realmente amam a Deus. Então, o incentivo nós temos a palavra de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, os nossos irmãos em Cristo, e nós precisamos estender os nossos olhos ao Senhor, pedindo que, segundo a sua vontade, Ele use as nossas vidas. Então, meus irmãos, enquanto estivermos aqui, perseveremos em fazer a vontade de Deus. Na próxima oportunidade que nós estivermos juntos, nós vamos falar sobre Abraão, tá bom? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pedindo mais uma vez, Senhor Deus, a Tua direção e graça sobre nossas vidas. Faz-nos, Senhor Deus, enxergar cada dia a importância de servirmos ao Senhor, de vivermos em integridade, não visando ser como alguém, mas espelhando as nossas vidas nas decisões dos grandes homens e mulheres de Deus, dos grandes homens e mulheres que já pisaram nesse mundo e que foram fiéis ao Senhor. Então, que nós pautemos cada dia de nossas vidas a sermos fiéis a Ti, a servirmos com amor e integridade. Use-nos, Senhor Deus, da maneira que quiser. Faz a Tua vontade em nome de Jesus. Amém.